No princípio, não havia nada. Mas o Criador sussurrou: faça-se a luz. Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos. É fascinante a cosmologia evolucionista. Para os cientistas, começou o lá no mundo início. caminha mais rápido em direção ao apocalipse. Mistérios da Bíblia. Nosso corpo é uma máquina perfeita, desenhada e projetada em seus mínimos detalhes, operando através do funcionamento conjunto e coordenado de diversos sistemas interligados entre si, como, por exemplo, o sistema nervoso, o cardiovascular, o endócrino, entre muitos outros, cada um com seus respectivos propósitos e funções. Cada sistema do nosso organismo é formado por diversas partículas e estruturas, como células, órgãos, ossos, veias, artérias, nervos, etc. E cada uma dessas estruturas é formada por diferentes elementos presentes na nossa tabela periódica, como por exemplo, o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o cálcio, o cobalto, o iodo, o enxofre, entre muitos outros. E por fim, todos esses diversos elementos, partículas, estruturas, átomos e sistemas formam o que nós conhecemos como o corpo humano. Na introdução que acabamos de ver, percebemos a menção de uma série de elementos químicos que compõem o nosso organismo. Mas sabe o que nós não vimos ali? Ele mesmo, o pó, mencionado na Bíblia Sagrada como sendo a matéria primordial utilizada por Deus durante a criação do homem. Mas então, se não conseguimos constatar a presença do pó em nosso organismo, será que a Bíblia Sagrada está errada? Será que, afinal de contas, não fomos de fato criados do pó? É sobre isso que nós falaremos hoje no terceiro episódio do quadro Mistérios da Bíblia. Então vem com a gente para desvendar esse mistério. O ano era 2003, quando um grupo de cientistas da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, uma das mais respeitadas e bem conceituadas instituições de ensino do mundo inteiro, passaram a se questionar acerca da veracidade da afirmação bíblica. Afinal de contas, poderia o pó da terra ser usado na composição da vida orgânica? Foi diante desse questionamento, então, que eles iniciaram uma série de testes e procedimentos, liderados pelo cientista Jack Szostak, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2009. O grupo iniciou experimentos em laboratório, misturando células com diversos componentes para tentar induzir a reprodução e crescimento das mesmas. Após uma série de tentativas sem nenhum efeito, os pesquisadores decidiram então adicionar barro ao experimento, onde finalmente puderam notar a reprodução acelerada de ácidos graxos em 100 vezes dentro da célula, além da formação de membranas de camada dupla. E como se já não bastasse, os cientistas também puderam perceber que o projeto de célula conseguia crescer, incorporando mais partículas espalhadas nas proximidades. O resultado da pesquisa foi tão notório que a revista Science, uma das mais conceituadas do ramo, dedicou um espaço em suas diversas páginas para registrar o ocorrido. Em 24 de outubro de 2003, o dia em que a ciência passou a evidenciar que, de fato, a origem da vida pode ter se originado do barro. Em 2013,
Outro estudo semelhante foi conduzido na Universidade de Cornell, também nos Estados Unidos, onde um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Dan Luo foram capazes de constatar semelhanças na composição entre a argila e os elementos químicos presentes em nosso organismo. Afinal de contas, quando comparamos a composição do nosso corpo com a composição do barro, percebemos que não somos tão diferentes assim, não é mesmo? E vale lembrar que barro e argila nada mais são do que pó terrestre. Diante de tais estudos, muitos cientistas, biólogos e pesquisadores passaram a se deparar com a seguinte pergunta: e se a Bíblia estiver correta, será que a origem da vida veio de fato do pó? Já dizia o gênio Albert Einstein: cada nova descoberta da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela. Nem mesmo a ciência consegue mais refutar a veracidade das Sagradas Escrituras. Ao invés disso, ela está aí para comprovar tudo aquilo que está escrito. E eu finalizo esse vídeo deixando uma reflexão aqui para você. No Gênesis, Deus poderia ter usado qualquer tipo de matéria-prima para criar o homem, sua até então maior criação. Poderíamos ter sido criados do ouro, da prata, do bronze ou de qualquer outro elemento, mas ao invés disso, Deus usou o pó da terra para nos criar. Você sabe qual é a utilidade do pó? Nenhuma. O pó só serve para ser aspirado, espanado ou varrido. Só serve como estorvo no nosso cotidiano. Algo sem valor, que tira a beleza e o brilho das superfícies. Nós não vemos utilidade alguma no pó. Mas um dia, Deus viu, e do pó Ele nos criou. Assim éramos nós, antes de Deus entrar em nossas vidas. Éramos criaturas sem valor, sem propósito, sem beleza alguma, mas Ele passou a fazer morada em nós, nos deu uma direção e uma nova vida, e hoje somos novas criaturas. E se você se sente alguém sem valor ou sem propósito, saiba que Deus te ama e Ele quer mostrar para você que você é muito mais valioso do que imagina. Afinal de contas, você não é mais pó, mas sim um filho querido para Ele. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.